Fala galera do Treinando com o Cérebro. Então estamos aqui em mais um vídeo. Hoje, nesse frio aí, a gente vai falar de um assunto que tem tudo a ver com frio, tem tudo a ver com essa época aí, de hibernação. O nosso vídeo bônus de hoje é sobre emagrecimento. Isso aí, um assunto que é muito procurado, é muito comentado, mais uma vez dentro das academias, fora das academias. Então, para a gente começar falando sobre emagrecimento, a gente tem que saber, primeiro de tudo, o que é emagrecer. Então, emagrecer, essa pergunta é fácil, coisa ridícula, emagrecer. Emagrecer é você perder peso, não necessariamente. Emagrecimento é perda de percentual de gordura. Simples, perda de gordura, somente. Tem como a gente ficar mais leve sem perder gordura? Ou tem como a gente ficar mais leve perdendo outras coisas junto com a gordura ou fora da gordura? Sim, tem como. Então, qual forma eu posso utilizar, para eu saber então se eu estou emagrecendo ou não? Como eu vou saber se o meu percentual de gordura está sendo retirado, está sendo diminuído, reduzido ou não? Existem duas medidas que a gente pode fazer em casa ou em qualquer lugar, duas medidas muito fáceis. Na verdade, a gente pode se guiar por três medidas, mas vamos nos basear em somente duas. Simples, pode ser feito em qualquer lugar, na sua casa ou fora dela também. Você só vai precisar somente disto, uma fita métrica, tá certo? A gente vai fazer a medida chamada medida da perimetria, de dois locais específicos, abdômen e cintura. A gente pode utilizar também as medidas de abdômen, cintura e quadril também. Mas quadril é um local que tem uma quantidade de músculo, um volume muscular muito grande. Então pode sofrer interferências mais acentuadas por causa justamente dessa massa muscular que a região do quadril possui, no caso os glúteos. Já a região cintura e abdômen não tem uma variação assim tão grande em questão de massa muscular. A variação que vai se dar vai ser somente em relação logicamente, às gorduras, que é o que a gente está falando aqui nesse vídeo. Então vou colocar uma imagem para vocês verem exatamente aonde se deve fazer essa aferição da perimetria, tanto do abdômen quanto da cintura, para vocês entenderem melhor e saberem fazer em casa como é esse tipo de medida, para vocês acompanharem. E aí, logicamente, que cada vez que essa medida for reduzindo, você provavelmente esteja emagrecendo, perdendo percentual de gordura. Ficar mais leve e emagrecer não é a mesma coisa. Como eu disse, a gente tem uma forma de se aferir isso de uma forma amadora, caseira. Mas tem uma forma profissional. Qual seria? Uma avaliação funcional. A avaliação funcional que é feita por um profissional de educação física, assim como eu, ou também por um profissional da área de nutrição, às vezes fisioterapia e outras áreas também envolvidas em relação com a medicina também. Mas, da forma mais básica, de uma forma mais comum, mais acessível, seria numa academia, uma avaliação funcional. É somente através da avaliação funcional que a gente consegue realmente saber a faixa de percentual de gordura que nós temos. Tanto o percentual de gordura, quanto o peso de gordura, quanto também o peso de massa muscular. E como o que tem de diferente numa avaliação funcional que difere aqui dessa medida em fita métrica? A gente tem o adipômetro, que é uma pinçazinha que ela pega os milímetros de gordura. Ele pega a pele junto com a gordura, a camada de gordura. E através de um sistema, através de uma série de cálculos da avaliação, ele te dá esses valores de gordura, massa muscular, peso ósseo e demais. Então é somente desta forma que a gente consegue saber realmente se a gente emagreceu e quanto a gente emagreceu, tá certo? Nesse vídeo eu vou estar também dizendo como foi a minha experiência
de perda de gordura. Porque vocês devem estar pensando assim, é muito fácil você falar, né? Você é professor de educação física, você é magrinho, mas não foi assim a minha vida inteira não. Eu também nunca fui obeso, mas já fui gordo sim. O meu máximo de peso que eu cheguei foi 82 quilos. E eu resolvi, além de tomar vergonha na minha cara e tomar um rumo, né, melhor para a minha vida, porque infelizmente gordura em excesso não é algo bom. Nada, na verdade, em excesso é coisa boa. Então eu resolvi mudar minha vida e também eu já era praticante de artes marciais e resolvi ser um lutador, participar de campeonatos. Então eu tive que emagrecer. E eu pensava sempre, né, na minha saúde, emagrecer de uma forma saudável. Eu não queria emagrecer de uma forma louca, né, perder líquidos. Né, eu queria realmente perder gordura, percentual de gordura. Então, em 2 meses, simplesmente em 2 meses, eu perdi 23 quilos. Exatamente isso. Em 2 meses, eu perdi 23 quilos. Eu fui de 82 quilos a 59 quilos. E aí eu fiquei nessa faixa de 59 quilos, 60 quilos. Foi mais ou menos a média que eu consegui chegar. E o máximo também que eu consegui chegar, porque já estava bem puxado essa perda de gordura, né? Com o tempo que a gente vai perdendo gordura, cada vez se torna mais difícil a gente perder essa gordura, esse percentual de gordura. Por quê? Simplesmente por 2 motivos. Primeiro, o corpo ele sempre tende a buscar um equilíbrio, tende sempre a buscar um conforto, uma estabilidade. Então, se você está num treinamento ou numa dieta, o teu corpo ele vai meio que se acostumar àquilo, aquela rotina que você está praticando. Então, você sempre tem que estar dando estímulos diferentes, tá? Para você buscar esse emagrecimento. E a segunda questão é simples. Quanto menos gordura você tem, mais o seu corpo vai querer reter aquilo ali para ele não perder. A gordura é fonte de energia também. Tem outras funções, né, para a gordura, mas basicamente gordura, né, para o que a gente está conversando aqui, é fonte de energia, energia lenta, tá certo? Então, a minha experiência de perda foi a seguinte: eu fiz o meu próprio treino, né, a minha sequência de treino, e eu montei a minha própria alimentação, a minha própria dieta. Primeiro de tudo, eu não consegui zerar carboidrato. Até porque zerar carboidrato, para quem não sabe, carboidrato é um tipo de açúcar, né? São açúcares. Então, eu não consegui zerar carboidrato, porque muitas coisas têm carboidrato e não tem como eu zerar isso. Se eu disser que zerei, é mentira. Se alguém disser que zerou, é mentira. Então não vai comer nada. Não vai comer uma fruta, não vai comer nada, porque a fruta também possui um tipo de açúcar, né? A frutose. Então eu, de uma forma geral, eu tentei reduzir ao máximo possível os açúcares da minha alimentação. E gordura, sim, eu tentei zerar. Não posso também afirmar que zerei, porque muitas coisas também podem possuir gordura e eu não saber. Por exemplo, uma carne tem uma parte de gordura lá, sem ser a gordura visual, né? Mas um percentual de gordura lá no meio da carne ou do frango, e eu estou ingerindo aquilo ali sem saber. Então eu tentei basicamente zerar. Seguinte, como assim? Tudo que eu pegava para comer, que tinha valor nutricional atrás do alimento, e tinha gordura, eu não comia. Simples. Se tinha um pouquinho de carboidrato, eu comia, mas não podia ser em excesso. Eu, no início, comi de 3 em 3 horas, então eu estava fazendo numa faixa, né? Café da manhã, um lanche, depois do café da manhã, almoço, outro lanche, jantar e a ceia. 6 refeições por dia, tá? São 3 refeições principais e eu mais 3 lanches no meio dessas refeições principais. O que eu fiz diferente? Não fiz absolutamente na minha alimentação nada. Eu só, nas minhas refeições principais, né, eu reduzi a quantidade e só no café da manhã assim que eu incluí coisas light. Por exemplo, no meu café da manhã eu colocava biscoitos ou torradas light com requeijão light e tomava um iogurte light também. 0 de gordura, 0 de açúcar também. Passadas essas 3 horas, eu comia ou uma barra de cereal ou uma fruta. No caso, uma fruta mesmo eu dava preferência à banana, eu dava preferência à maçã, à pera, né? E frutas que realmente fossem assim, não tão grandes, mas que também me dessem uma sustância, né? Me desse
um pouco de energia e tirasse essa fome. Aí depois, né, na parte do almoço, eu só reduzi a quantidade. Eu continuei comendo arroz, continuei comendo feijão, continuei comendo a parte da proteína, mas eu reduzi a quantidade em tudo, tanto na proteína quanto no arroz, quanto no feijão também, legumes à vontade, né? E suco eu retirei, nem pensar, que eu tinha um costume absurdo de tomar suco e ainda tenho, comendo qualquer coisa. Passado essas 3 horas de novo, eu comia mais uma barra de cereal ou mais uma fruta. Na parte do jantar, no início eu estava jantando, com pouca quantidade também. E depois a ceia, eu comia ou uma geleia de mocotó, ou eu comia sucrilhos, né? Eu utilizava leite e um sucrilho, que aí ele tinha mais um açúcar lá para poder me manter de pé para o dia seguinte e eu não acordar à noite com fome. No início, o início da dieta é sempre complicado, a gente acaba comendo obrigado, né? A gente, não estou com fome, mas tem que comer. Por quê? Qual o objetivo da gente fazer essas refeições, né? Esse número de refeições por dia? Simples, acelerar o metabolismo corporal. O que significa isso? Acelerando o metabolismo corporal, você tende a gastar mais energia. Por quê? O seu corpo ele não vai tender a fazer uma reserva. O corpo é um ser inteligente, é algo inteligente. Então, se você comeu, daqui a pouco você come de novo, daqui a pouco você come de novo, daqui a pouco você come de novo, o que seu corpo vai pensar? Poxa, eu tenho comida a todo momento. Então eu não vou ficar reservando energia, não vou ficar reservando gordura. Eu vou liberar, porque eu sei que daqui a pouco eu vou comer de novo. Eu vou ganhar nutrientes de novo. Só que se você faz somente 3 refeições por dia, você comeu no café da manhã, o seu corpo vai esperar até o almoço. Então você tem que estar de pé, você tem que trabalhar, você tem que andar, você tem que falar. Então o seu corpo ele vai tender a guardar o máximo que ele puder, fazer um estoque do máximo que ele puder até a próxima refeição, que está lá bastante tempo depois. Isso se você se alimentar. Se você não se alimentar, você vai ter uma reserva muito maior até o momento que você vai realmente se alimentar. Esse é o grande problema. Então no início foi um pouco puxado, às vezes a gente comia obrigado, né? Mas com o passar do tempo, umas 2 semanas por aí, a fome já começou a chegar e começou a chegar pesada. Passavam as 3 horas exatamente, a fome ela já estava batendo e estava batendo forte. Então esse é um dos motivos para as pessoas desistirem da dieta. Não desista da dieta por causa da fome. Existem técnicas. Quais técnicas a gente pode utilizar quando a gente está com fome? Uma simples: beber bastante água. Isso é um reflexo, né? É um estímulo que a gente está enganando o nosso cérebro. Por quê? Quando a gente está com fome, né, o nosso corpo está pedindo alimento, nosso estômago está esperando o alimento, certo? E o estômago ele tem uma elasticidade, né? Ele se dilata, né, dependendo do quanto de comida que você come. Então, ou dependendo do que você coloque dentro do estômago, pode ser bebida também, que é o nosso caso. Então, no caso da água, quando você está com fome, se você beber água, o que você vai acabar provocando no seu estômago? Uma dilatação do estômago. E o estômago, ele até agora, ele não sabe o que chegou. Se é comida, se é vitamina, se é açúcar, ele não sabe o que é. Como que ele vai saber? Quando começar a digerir aquela coisa que chegou no seu estômago. E aí ele começa a digerir, ele começa a perceber, pô, esse cara me deu água, esse cara não me deu alimento. Só que até isso acontecer, você pode beber mais água ainda. E ficar nesse estímulo de enganar a todo momento o seu estômago. Até que tem um momento que realmente não dá mais certo, o seu corpo começa a falar, pô, tá sinistro, tu tá com fome, tu tem que comer. E aí o tempo se passou e já está próximo da próxima refeição. Uma forma de se enganar. Bem fácil, bem simples e fácil. Dá para conseguir, dá para conseguir. Não é algo impossível, né? Temos aí milhares de casos aí de emagrecimento e a gente, caramba, que força de vontade. Eu não consigo fazer isso. Consegue sim. Não estou dizendo também que é fácil, mas dá para chegar. Não é impossível, mas também não é fácil. Mas dá para chegar. Eu me vi vários momentos, né, abrindo a geladeira, olhava o que tinha dentro, fechava, abria de novo
olhava o que tinha dentro, fechava, você parece que começa a ficar meio maluco. O seu humor modifica, né? O seu sistema límbico fica totalmente desordenado porque envolve alimentação, tem o lado do prazer. O sistema límbico é o responsável pelas emoções, né, do nosso corpo, está dentro lá do nosso encéfalo de uma forma geral. Então tudo fica desordenado. O seu humor modifica, né? A sua impaciência, a sua paciência fica bem complicado, você fica um cara impaciente, você tende a pensar muito em comida, mas eu acho que a gente tem que pensar primeiro em qual é o nosso foco. Se você sabe qual é o seu foco, você tem que ir em direção a ele. Não adianta o quanto vai ser duro, não adianta o quanto vai ser árduo. Você tem que alcançar o seu objetivo. E foi o meu caso, graças a Deus, eu alcancei o meu objetivo.